Fala, galera. Hoje a gente vai aqui para a resolução, tá, de questões de física aí do exato, né, de 2024, tá bom? Essas dicas, né, essenciais aí para a gente conseguir fazer uma boa prova, né? Quais são? É ler o enunciado, né, com atenção e sempre, pessoal, sempre fazendo o quê? Destacando, tá? Os dados. Faz uma tabelinha com os dados. Identificar os conceitos físicos, né, envolvidos, fazer desenhos, né, e esquemas ali para você visualizar o problema. Não tenha pena de rabiscar a prova, não. Risque ela todinha, todinha, tá bom? E fazer o que? Verificar sempre as unidades de medidas para ver se realmente estão corretas, tá bom? Então, ó, primeira questãozinha, a Terra vem passando por transformações climáticas ocasionadas tanto pela emissão de gases poluentes provenientes de veículos automotores à base de petróleo, quanto pelo alto índice de queimadas ocorridas no período de estiagem. Estudos apontam que esses fatores contribuem para o aumento da energia térmica acumulada na Terra. Energia térmica a gente relembra de quê? Calor, tá bom? Associada ao efeito estufa, fazendo com que a temperatura média do globo terrestre, tá vendo, pessoal? Ó, temperatura, né? Se eleve ao longo dos anos, comprometendo a qualidade de vida das pessoas, principalmente aquelas que vivem em situações de vulnerabilidade financeira. O aumento dessa energia é proveniente de que processo, pessoal? Vamos lá, ó. Primeiro processozinho aqui para a gente averiguar seria o quê? Radiação térmica, né? O primeiro processo é radiação térmica. E esse, será que é realmente o nosso gabarito? Sim, pessoal, o gabarito é a radiação térmica, né? Imagine só, o Sol irradia, né, a luz para cá, essa energia fica presa ali dentro por causa do efeito estufa, não tem como sair, e realmente esse é o nosso gabarito. Mas por que não pode ser a condução e a conversão, pessoal? Por exemplo, né? Precisam de um meio material para acontecer tanto a condução térmica quanto a conversão térmica. Se precisa de um meio material, não tem como ser as nossas opções, tá bom? Agora, outro caso aqui, eletrização. Pessoal, o que eletrização tem a ver ali com a temperatura, né? A gente sabe que por atrito, se a gente atritar dois corpos, eles vão acabar esquentando, mas não tem nada a ver aqui com o nosso globo terrestre. Da mesma forma, a indução. Não tem eletrização, a gente está falando de temperatura. Então, o gabarito aí da nossa questão realmente é a letra A, tá bom, pessoal? Valeu! Ó, nossa segunda questão aqui, ó, uma família resolve contribuir, né, para a economia do consumo de energia elétrica, reduzindo o tempo de utilização do chuveiro elétrico, tá bom? Então, essa família é composta por 5 pessoas e cada uma delas terá que reduzir 5 minutos em cada banho, considerando que cada membro da família, né, tomará apenas um banho diário, sabendo que a potência elétrica do chuveiro é de 2.000 watts e que 1 kW custa média de 0,5 centavos, né? 50 centavos. O que é que a gente tem que destacar aqui, pessoal? Já, ó, 2.000 watts e 1 kW, unidades de medidas diferentes, tá bom? O consumo de energia elétrica durante um mês, né, 30 dias, pode ser obtido pelo produto entre a potência elétrica do equipamento e o tempo de sua utilização. Então, vejam só, ele já deu aí até a nossa resposta, né, da nossa equação. Ó. A energia pode ser dada por potência vezes a variação de tempo, tá bom? Essa aí é a nossa equação. Só que vejam só, a gente tem que fazer um outro cálculozinho, pessoal. Vejam só, são 5 pessoas na família e cada uma, né, passará aí 5 minutos por dia, né, 5 minutos por dia, botando aí numa média de um mês, pessoal, de 30 dias, né? Isso vai dar 750 minutos, tá bom? Então, esse será a quantidade de minutos, né, que
eles vão conseguir. Só que vejam, é quilowatt-hora. A gente não trabalha com minutos. Então, a gente tem que fazer a divisão, né? Tem que converter para horas. Então, dividimos por 60. Lembrando, corta esse zero com esse zero, ficou aí 75, né? Dividido por 6, que dá aproximadamente aí 12,5 horas. Tá bom, pessoal? Esse vai ser o tempo que ele vai ocorrer. Ó, a potência, pessoal, dada em watts, eu tenho que converter ela ó, em kilowatts. Por quê? Porque unidades diferentes vai dar uma resposta errada. Professor, mas como eu divido isso? Como é que eu transformo? É 2.000 dividido por 1.000, tá bom? 2.000 dividido por 1.000. Sempre vai ser isso, professor? Claro, ó, o K representa 1.000, tá? Então, isso aqui ó, vai dar 2 kilowatts. Beleza? 2 kilowatts. Watts, né? Coloquei um H aqui. 2 kilowatts, pessoal. Então já achamos a potência, tá? Agora, né, a gente já achou aqui a potência, ó. Achamos a potência e achamos o tempo. Agora é só a gente aplicar na nossa equação, ó. É igual a potência, que é 2, vezes 12,5 horas. Aí a gente vai ter aí um consumo de energia, né? De quanto? 25, ó, 25 quilowatts-hora, né? 25 quilowatts por hora. Só que a gente sabe que, em média, 1 kWh gasta 0,5. Então, a gente vai multiplicar isso por 0,5. 0,50. Pessoal, eu já ensinei isso durante as aulas, tá? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2. Então, ó, 25 dividido por 2 dá 12,50, tá? Gabarito aí, letra C, tá? Resultado aqui, ó, 12,5. 12,5, tá bom, pessoal? Questãozinha simples, só que a gente tem que observar o que? As unidades de medidas para que a gente não erre, tá bom, pessoal? Valeu, vamos para a próxima questão. Nessa questão, pessoal, fala aqui, ó, os altos índices de acidentes automobilísticos, né, é reflexo de uma sociedade que vem utilizando cada vez mais aparelhos celulares enquanto estão dirigindo. Sendo assim, imagine que um veículo de massa de 600 quilos, aí é o que a gente tem que fazer, pessoal. Eu falei lá no início, ó, vamos separando as unidades. Massa, né, 600. Aí, continuando, incluindo a massa do motorista. Esteja em uma velocidade, ó. Velocidade igual 72, tá? 72 quilômetros por hora. Em uma avenida da cidade de Palmas, o motorista se distrai no telefone e demora a perceber uma pessoa atravessando na faixa de pedestre. Por sorte, aciona os freios e consegue reduzir a velocidade até parar sem colocar em risco o pedestre. A figura ilustra, né, a relação da velocidade em função do tempo, considerando que durante a frenagem a energia dissipada pela diminuição da velocidade é igual ao trabalho realizado pelos freios. A energia dissipada é o quê, pessoal? É quanto, né? Energia dissipada, gente, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de velocidade, a gente trabalha com energia cinética, tá bom? Energia cinética. E a energia cinética, ela é o quê? Ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A diferença, pessoal, que na energia a gente trabalha em quê? Em metros por segundo, tá bom? Sempre a gente olha aí em metros por segundo, tá bom? Se a gente trabalha aqui, ó, em metros por segundo, a gente tem que fazer essa transformação, né? A gente tem que pegar esse 72, a gente tem que pegar esse 72 e dividir por 3,6.
Tá bom? Fazendo isso daqui, pessoal, a gente vai encontrar o quê? 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Tá bom? Então, aí a gente vai começar o quê? A substituir. Vamos lá. Energia cinética é igual a 600 vezes 20 ao quadrado, dividido, né, por 2, tá bom? Então, vejam só, aqui, ó, a gente vai achar o quê? Né? Vamos achar 600 vezes 400 dividido por 2, tá bom? Isso daqui, pessoal, 600 vezes 400, ó, a gente só conta 6 vezes 4, 24. 1, 2, 3, 4 zeros, né? Então, a gente vai achar o que aqui, ó? Energia cinética é igual a 240 mil dividido por 2. Isso vai ser igual a 120 mil, tá? Isso vai ser igual a 120 mil. Beleza? Só que aqui, pessoal, deu igual a 120 mil, mas a gente não tem, né, 120 mil. Mas olha o que eu falei do casinho, K quer dizer 1000. Então, a gente, para achar aqui, ó, é só dividir por 1000. Se a gente dividir por 1000, ó, corta esse zero com esse zero, esse com esse, e esse com esse. 120 dividido para 1, 120. Gabarito, letra B. Tá bom, pessoal? Valeu! Fala, galera. Vamos aqui para mais uma questão, né? Ó, foi realizado um experimento, né, utilizando um tubo de ensaio transparente com marcação a cada centímetro, cheio de óleo de cozinha e com uma das extremidades aberta. Um aluno inseriu uma gota de água dentro do óleo com o auxílio de uma seringa. No início da queda livre, o movimento é acelerado. E após a gota atingir a marcação de 2 centímetros, ela passa a se mover com velocidade constante. Então, pessoal, vamos lá, ó, para duas informaçõezinhas aqui, né, muito importantes que ele traz, ó, no início, ó, no início, né, ó, no início da queda livre, o movimento é acelerado, tá? E o segundo, ó, após atingir 2 centímetros, ele passa a se mover com uma velocidade constante, beleza? Conforme ilustrado no gráfico, ó, esses dois movimentos observados durante a queda livre da gota, né, ocorrem devido à interação entre a força-peso de impulso e de arrasto. A resultante das forças, né, no início da queda livre e após a gota passar pela marcação de 2 centímetros é. Pessoal, essa questão é muito, muito simples, tá bom? A gente não precisa nem fazer nenhum cálculo, né? Basta a gente interpretar basicamente o nosso enunciado. Veja só, no início da queda livre, o movimento é acelerado. Pessoal, se o movimento é acelerado, quer dizer que está sobrando força, né? Ele está conseguindo fazer isso andar mais. Se ele está sobrando forças, a força resultante, ela tem que ser o quê? Maior que zero, ó. Tem que ser maior que zero, tá? Então, no início, ó, início, a força resultante tem que ser maior que zero, para assim a gente conseguir um movimento que acelerado, tá bom? E se a velocidade, né, ela parou de subir, veja só, no segundo momento, né, após 2 segundos, né, após 2 segundos, ó, 2 segundos, se ele ficou constante, pessoal, a força resultante tem que ser igual ao quê? Igual a zero, pessoal. Por quê? Ele não está alterando mais, né? Essa força resultante ali, ela está constante. Ela está constante. Vejam só, se a velocidade não vai aumentar mais, a força resultante não tem como ser menor que zero, nem maior que zero. Tem que ser igual, porque ela apenas se mantém, tá bom, pessoal? Então, aí, no início, a força resultante é maior que zero e após os 2 segundos, a força resultante é igual a zero, tá?
O gabarito aqui é a letra A, beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão, tá? Essa aqui é um pequeno motor elétrico, pode ser feito com uma bobina, né, formada por 10 voltas de um fio esmaltado, sendo deixadas 2 pontas livres de fio em cada lado da espira. Uma das extremidades do fio deve ser raspada com auxílio de uma lixa para retirar totalmente o esmalte de isolamento. Já na outra extremidade, somente a parte do fio voltada para cima deve ser raspada, deixando o esmalte da parte de baixo para preservar o seu isolamento, tá? Um suporte metálico para apoiar a bobina deve ser colocado em contato com a capa polo de uma pilha. Abaixo da bobina deve ser colocado um ímã, conforme ilustrado na figura. Com um pequeno toque, a bobina é colocada para girar sobre o suporte. Vejam só a figura, né? Então, qual é a pergunta dessa questão? É a seguinte, ó. Foi preservado o esmalte da parte de baixo de uma das extremidades do fio para o movimento da bobina, né? O porquê disso, pessoal? O porquê, né? Vejam só. Aumentar a condutividade do fio, reduzindo a resistência elétrica, a passagem da corrente elétrica, né? Ou inverter o sentido da corrente elétrica, gerando desta forma uma corrente alternada. Gerar atrito entre a bobina e o suporte, eletrizando a bobina e gerando um campo magnético nas espiras. Letra D, impedir a passagem da corrente elétrica, variando o fluxo do campo magnético nas espiras. Ou letra E, reduzir a tensão elétrica entre as extremidades do fio, facilitando o surgimento, né, do campo magnético. Então, vejam só, pessoal. Primeiro, a gente tem que observar o que? O problema, né? Se a corrente, né, ela passasse o tempo todo, o ímã daria um puxão, certo? Na bobina e ela iria travar. Então, não conseguiria ali estar se movimentando, porque a corrente vai passar em todo o corpo. Então, vai acontecer uma trava, né? O papel do esmalte, ele vai funcionar como, né? Como o quê? Vamos imaginar no nosso dia a dia um interruptor, tá? Para ele dar aqueles toques, né? De funcionamento, né? Quando a parte com esmalte toca o suporte, a corrente para de passar. Então, se ela para de passar, ela não vai travar, pois ela vai continuar nesse círculo, já que ela para, o impulso, né, giratório vai fazer ele continuar o movimento, né? E o movimento é uma outra coisa a se analisar, né? Ele vai fazer o quê? Sem a corrente, a bobina termina de dar a volta sozinho, né? Como eu falei, pelo impulso, né? A inércia. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Então, pela inércia, ele tende a ficar em movimento, né? Então, qual dessas alternativas nos trariam esses princípios, né? Seria o quê, ó? Aumentar a condutividade do fio? Não. A gente já sabe que não é para isso que foi preservado. Inverter o sentido da corrente elétrica, gerando desta forma uma corrente alternada? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Gerar atrito entre a bobina e o suporte? Não, né, pessoal? Se tem um esmalte ali, até pode diminuir o atrito, né? Dependendo aí das especificações. Letra D, ó, impedir a passagem da corrente elétrica. Lembra lá que o esmalte funciona como interruptor? Então, ó, já está bem encaminhada essa opção. Variando o fluxo do campo magnético nas espirras, que é exatamente essa, né, pessoal? Esse daqui é o nosso gabarito, é a letra D. Pois com essa variação, a espira, né, ela consegue dar a volta sozinha, né, pela lei da inércia. Tá? E não pode ser a letra E, né? Porque seria reduzir a tensão elétrica entre as extremidades do fio, facilitando o surgimento do campo magnético nas espiras. Ele não reduz, né? Ele corta, né? Ali a passagem, tá? Porque se não cortasse a passagem, ela travaria, tá? Pessoal, essa foi a resolução aí da nossa prova de 2024, tá? Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.